Seja bem-vindo a mais um programa Vida Viva. Nós estamos gratos a Deus por estar aqui mais essa semana e também gratos a você que sempre fica conosco. Você sabia que 62,7% das famílias brasileiras estão endividadas? E você sabia que 20%, 19,2% dessas famílias afirmaram ter contas em atraso, sendo que aproximadamente 7% dessas pessoas simplesmente disseram que não tem como pagar as suas dívidas? Será que você está entre essas pessoas? O brasileiro tem fama de ser meio mal pagador. Será que você está entre eles? Ou não? Você é uma pessoa bem reguladinha com as contas, administra bem a família? Esse é um assunto importante, não é? Para isso, nós trouxemos a convidada de hoje, que é a administradora financeira Sheila Stein. Oi, Sheila, que alegria ter você aqui conosco no programa Vida Viva. Obrigada pelo convite. Vamos então discutir um pouquinho a respeito desse assunto, podendo ajudar aqui os nossos telespectadores. Com certeza. Olha, se 62% das pessoas têm algum tipo de dívida, estão precisando administrar bem as finanças da casa. Então, esse assunto é importante demais. Agora, diz para nós, por que uma família deve ter interesse na educação financeira? Uma família, uma pessoa que ela está com a sua saúde financeira equilibrada, ela vive melhor, ela tem uma qualidade de vida melhor. E para isso, ela precisa ter um controle entre a sua receita e despesa. Eu não estou falando aqui de uma família que ganhe muito bem. Nossa, eu preciso ganhar muito bem para ter uma saúde financeira. Porque ela pode ter uma receita muito boa e mesmo assim ela ser desorganizada, ela não ter um controle, um planejamento. E aí, de certa forma, todo o dinheiro que entra sai de uma forma muito rápida também. Ela não consegue planejar para o futuro, não consegue ter uma reserva preventiva. E isso faz com que ela tenha esse desequilíbrio. Por isso que é muito importante, assim como nós temos interesse no aspecto físico, no emocional, por que não também cuidar da saúde financeira nossa e da nossa família? Até porque a doença, a saúde ou a doença financeira acaba acarretando problemas em outras áreas, né? A gente vai falar sobre isso também no decorrer do programa, né? Agora diz pra mim, quando deve começar a educação, quando deve ser o começo da educação financeira numa família ou para os filhos, etc? A saúde financeira, assim como outros aspectos de educação, tem como base o lar. No lar é que nós devemos, então, ter todas as bases para a nossa vida como um todo. E por que não educando nossos filhos desde cedo a consumir com cautela, a evitar o desperdício, a saber usar os recursos devidamente, os recursos materiais, não ter o consumismo em mente, né, como se tem praticado hoje na nossa sociedade. E muitas vezes nós precisamos trabalhar isso nos adultos, porque eles já vêm com umas crenças que eles adquiriram desde a infância, ao verem seus pais, desde cedo, a discutirem em casa sobre o dinheiro. Então eles vêm com essas ideias, com essas crenças que nós chamamos de crenças limitadoras. E precisa ser trabalhado isso no adulto, ele precisa descodificar isso na sua mente. Então é muito importante que os pais, desde cedo, promovam nos seus filhos a educação financeira dentro do lar. Você sabe que você mencionou uma coisa que eu achei interessantíssima. Não é só dinheiro, né? A gente aprende que a gente tem que ter economia, forma de economizar no alimento. Sobrou um alimento de um dia para o outro, por que jogar fora? De repente a gente faz de uma outra forma, apresenta de uma outra forma, pega o arroz que sobrou, depois faz um risoto, alguma coisa assim, para que a criança possa aprender que em tudo a gente pode economizar, né? Achei muito interessante. E a questão financeira, ela não é só matemática, ela é muito emocional. Então, por isso que nós precisamos trabalhar muito também com essas crenças que vieram desses pais e desde cedo inculcar na mente dos seus filhos a importância de ser uma pessoa saudável financeiramente. Controlar as suas emoções antes de gastar. Há milhares de famílias em desequilíbrio financeiro e hoje nós temos muitos recursos que essas famílias podem buscar. Temos uma editora que é a Dizop Educação Financeira, que ela tem muitos materiais através do seu idealizador, o Reinaldo Domingos, que é meu professor da especialização. Ele tem muitos materiais voltados para que a família possa obter então esse conhecimento, buscar esse conhecimento. Temos programas de TV, na internet, então é muito importante que a família ela se preocupe com isso, ela busque informação, porque é possível você se manter equilibradamente, ter uma qualidade de vida através da educação financeira no seu lar. Então, aí que eu te pergunto, se existe
material disponível, se existe facilidade até de acesso para que a gente tenha condições de aprender como gerir bem o lar, por que então, aí volto a fazer a minha pergunta, por que então as pessoas estão desequilibradas financeiramente? Isto se deve à nossa cultura materialista, à influência da mídia para o consumismo. Você pode observar, por exemplo, que nas propagandas dos desenhos, né, para as crianças assistirem, existe uma influência muito grande para o consumismo. Então, desde cedo, elas pedem tudo. Eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele, se ela estiver assistindo a propaganda. E o que acontece? A família também não tem planejamento. Muitas famílias vão gastando, não tem ideia da sua receita, da sua despesa, não tem isso planilhado, não tem isso identificado dentro da sua casa. A minha família viver, isso. Né? A maioria gasta mais do que tem, porque ela não tem esse controle. Então, isso é uma grande causa. Pode acontecer também o desemprego e ela não tem uma reserva preventiva, se preparando já para esse evento desemprego. Pode acontecer também, se ela tem um negócio próprio, com a situação econômica do país, ela acaba perdendo seus clientes, então isso desestrutura a sua empresa e acarreta na sua vida pessoal, porque toda família precisa ter uma reserva preventiva. É isso mesmo. E fala pra mim, então, quais seriam as consequências? Tá, a gente tem uma família que não se planeja, que a gente viu é a maior parte das famílias. Essa questão do desequilíbrio financeiro pode, de alguma forma, prejudicar mesmo as relações familiares? Mais especificamente, as famílias mesmo. Infelizmente, é muito comum as brigas entre famílias, principalmente por essa questão de empréstimo, ou ser fiador, irmãos. É isso mesmo, né? A Bíblia menciona um texto que está em Provérbios 6, que fala sobre esse assunto de fiador, às vezes, né? você é fiador de um irmão e esse irmão não consegue cumprir e acontece até dele ficar receoso com você e aí cria um atrito no relacionamento, causa frustração, desconfiança, cria uma baixa autoestima. Então, de repente, o membro da família ele não consegue mais manter o seu padrão de vida e ele fica, então, se afasta da família por ele não poder mais estar presente ali no social junto com a sua família da maneira como ele gostaria de estar. E pode até afetar o relacionamento conjugal, que é uma causa grave, né? E hoje no Brasil, reincidente. Você sabe que eu li uma pesquisa interessante que fala que uma das principais causas de briga entre os casais e que pode levar até a separação é a forma de visão diferente de administrar as finanças. Não é nem falta de amor. Muitas vezes casamentos acabam por desacordos nessa questão financeira, de administração, como gerir, né? Fala pra mim, quais seriam as responsabilidades de cada componente da família ou de cada um na administração financeira do lar? Bom, primeiro, nós temos uma responsabilidade perante Deus, como nós damos significado à vida em todos os âmbitos. E como cada um administra os seus recursos financeiros, como isso vai falar das minhas prioridades. E é muito importante a família que ela devolve os seus dízimos, dá as suas ofertas a Deus, ela já ensina os seus filhos desde pequenos a tornar esse ato também na vida deles. Por quê? Ela os filhos tendo uma mesada, ou para os menores o que nós chamamos de semanada, é importante já que ele já, daquele valorzinho que ele recebe, ele já consegue dizimar, dar a sua ofertinha. Então, com isso já vai criando uma consciência nele da responsabilidade que ele tem perante Deus. Claro. Isso em primeiro lugar, a nossa responsabilidade com Deus. Claro. Depois, cada membro da família, ele é responsável sim. Por exemplo, numa empresa, não é somente o dono da empresa, o diretor da empresa que vai fazer com que a empresa seja financeiramente saudável. Ela depende de todos os seus colaboradores para que ela tenha o lucro. E assim é na família. Não adianta só o pai ou a mãe ser responsável por esse resultado, né, desse equilíbrio. Faz-se necessário cada membro da família tenha a sua participação. E a gente pode ver um pouquinho mais para frente como é possível, às vezes, sem mexer com relação monetária, mas com relação econômica dentro do lar, isso pode se tornar possível para que tenha um resultado favorável dentro da família. Se a criança ajuda,
ela não pode trabalhar, mas ela pode ajudar a tomar um banho um pouco mais rapidinho, sim, ela pode ajudar apagando as luzes, ela pode ajudar, de repente, a não bagunçar tanto a casa, não precisar de pagar alguém para tantas vezes durante a semana. E além disso, se isso tudo acontece, todo mundo ganha, né? Ele pode passear com o pai tem mais tempo livre, vão poder de repente fazer uma viagem. Assim como uma empresa, todos fazem parte do processo para a obtenção de um resultado. E isso só vai fazer com que essa família, ela tenha então a sua saúde financeira equilibrada. E é importante os filhos saberem desde cedo que eles fazem parte desse processo. Na atualidade, a gente vive uma situação em que o pai muitas vezes trabalha muitas horas, a mãe muitas vezes também precisa trabalhar, e eles passam pouco tempo com os filhos. Onde eu quero chegar com isso? De maneira que, muitas vezes, o pai e a mãe transformam a falta de atenção e de carinho que ele precisaria dar para essa criança, ele transforma no quê? Presentes. De forma que a criança, às vezes, não sabe o que é o valor, necessidade, né? E o que é simplesmente o desejo. Diz para mim, como que a gente pode diferenciar o que é desejo do que é necessidade? Claro, isso também tem para adulto, né? Eu citei o exemplo da criança, mas também serve para adulto. Qual a diferença entre desejo e necessidade e qual é o perigo que a gente tem de substituir a atenção e carinho por presentes? É muito importante separar mesmo o desejo de necessidade. Desejo é aquilo que você quer, necessidade é aquilo que realmente você precisa. Então, precisa fazer uma análise, saber se realmente aquilo que eu estou querendo, eu posso pagar? Eu preciso disso para agora? Então, você tem que fazer essas perguntas, tem que tomar muito cuidado com o efeito manada, o que a gente chama assim, manada, aquela pessoa comprou, adquiriu, então eu quero também. Por exemplo, você passa em frente a uma loja e vê várias pessoas ali comprando, e está uma promoção de uma calça jeans, metade do preço, só que você já tem um guarda-roupa que nem cabe mais, né? Você nem tem mais espaço para guardar as calças, mas por impulso, porque você vê ali as pessoas comprando. Eu não posso perder essa oportunidade, está muito barato, então né? Você precisa realmente avaliar. Você acaba gastando um dinheiro que realmente não tinha necessidade. E com isso, você vai diminuindo a realização dos seus sonhos. Na verdade, eu achei muito engraçado. Eu já me vi muitas vezes nessa situação. A gente compra sem necessidade, o que não precisa, gasta um dinheiro que não tem e depois, como você acabou de falar, a gente deixa de realizar sonhos e coisas que a gente realmente necessita. Mas também queria que você mencionasse qual é o perigo da gente criar nos nossos filhos esse desejo de transformar a atenção de pais em presentes. O que isso pode acarretar no futuro para a criança? Então, ela pode entender que é tudo muito fácil, ela não consegue perceber o quanto foi necessário para se valorizar, né, como se chegou nesse resultado. Quanto o pai e a mãe galgaram para poder... Para chegar isso, se torna fácil, então ele cresce com uma perspectiva errada do dinheiro, do quanto isso vale. Ele tem um valor monetário muito, muito grande, porque é um tempo investido, uma dedicação. E voltando falando das necessidades básicas, nós sabemos que temos a locomoção, a habitação, a comunicação, o alimento, o vestuário, mas temos essas pirâmides das necessidades básicas. Mas por que não colocar como tópico, primeiro nessa lista, colocar a fidelidade a Deus e a realização de sonhos? Isso porque mesmo. Às vezes, uma família, quando ela vai fazer o seu orçamento, ela deixa o sonho lá para baixo. Então, ela nunca consegue realizar os sonhos. Então, é preciso colocar o tópico dos sonhos acima também disso. Antes, primeiramente, a fidelidade a Deus. Depois, os sonhos. Quanto custa o sonho de cada membro da família? Qual é o sonho a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? E dessa forma, você consegue, então, mensurar em quanto tempo você pode realizar esse sonho. E aí, você, com certeza, vai avaliar das necessidades básicas aonde você pode estar remodulando ali, fazendo alguma economia nesses tópicos para alcançar esse sonho. Senão, a gente vive só trabalhando para as necessidades básicas e não realizamos os nossos sonhos. Nossa, eu gostei muito do que você falou, de colocar então o sonho como prioridade. Sim.
A gente tenta, de repente, às vezes sair um pouquinho menos para jantar fora ou fazer alguma coisinha mais simples em casa, economizar das necessidades básicas para poder realizar o sonho. E aí o sonho pode se tornar um freio para o consumismo. Porque aí você pensa, você tem um objetivo, você tem uma meta. Então, se você não tiver objetivo e metas, realmente você não vai realizá-los. E com isso você tem um freio para o consumismo. Você está assistindo ao programa Vida Viva. Nós estamos tendo uma conversa interessante sobre administração financeira com a especialista em educação financeira Sheila Stein. Antes de continuar essa conversa, eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidá-lo a estar conosco durante todas as semanas, convidar os seus amigos a assistir os nossos programas anteriores no YouTube e no Facebook, mandar sua sugestão de pauta, nós queremos ouvir você. Mas também quero te fazer mais um convite. Eu te falo todas as semanas que este programa é mantido pela comunidade adventista de São Caetano do Sul e quero convidá-lo a estar conosco, a nos conhecer. Nós estamos aqui todos os sábados pela manhã a partir das 9 horas, domingos também a partir das 9 horas e quartas-feiras a partir das 20 horas. Venha num dos nossos cultos nos conhecer. E se a comunidade de São Caetano é longe para você, que nos assiste, você pode acessar esse site que está aparecendo aqui embaixo, Encontre uma Igreja, e achar um endereço que seja próximo, uma comunidade bem semelhante à nossa. Nós temos o interesse em que você melhore no seu âmbito profissional, no seu âmbito pessoal, familiar, mas mais do que tudo, nós desejamos que você conheça melhor ao nosso Deus, que deu a vida por você. Venha nos conhecer. Sheila, diz para nós então, por que nós devemos economizar? Bom, nós podemos pensar que existem vários aspectos. Primeiro, para ter uma reserva preventiva, de repente acontece um tratamento dentário inesperado ou você precisa usar um mecânico e você não tem, então, aquele recurso. Para não ser um peso a outros, porque aí você precisa pedir empréstimos, né? Para o tempo de vacas magras, porque de repente uma família está nos assistindo e vai pensar, não, eu estou bem, está tudo certinho comigo, com a minha família, financeiramente estamos saudáveis, mas você tem pensado nessa reserva para uma possível, né? Nós sabemos que a economia do nosso país, ela pode se tornar de repente, e como já está acontecendo com muitas famílias, né? Então você ter uma reserva preventiva é muito importante. Muitas famílias pensam assim, eu não tenho muito dinheiro para economizar, então não economizam nada. Mas é importante que você veja a realidade de cada família. É importante economizar nem que seja um pouquinho por mês, um pouquinho a cada dia. Todos na casa devem ter um cofrinho para aquelas moedinhas que foram sobrando de troco. Às vezes você não dá tanto valor, mas você vê em 1 ano, em 2 anos, isso pode representar algo que dá para ela usufruir de uma maneira legal. Claro. Então, pensa sempre, é pouco. Não, de grão em grão, né? Tem até a galinha enche o papo. Então, isso é muito importante, a família ter essa reserva preventiva. E nós temos até na palavra de Deus, eu anotei aqui, porque quem pensa que a Bíblia não fala de finanças está muito enganado. Olha só, tem em Provérbios 2 passagens, uma está em Provérbios 21:20, que diz que o homem sábio economiza para o futuro, mas o tolo gasta tudo o que tem. Olha só a palavra de Deus nos dando então essa dica aí de economizar. E outra em Provérbios 10, 4, 5 diz que o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Olha só. Olha só. Então a palavra de Deus também nos trazendo esses conceitos de economia. E queria te fazer uma outra pergunta que eu fiquei pensando aqui. Sobre essa coisa das vacas magras, eu também pensei na questão do envelhecimento, no momento da terceira idade. Você aconselha que, além da gente depender do INSS, a gente faça o nosso próprio plano para a velhice? Como que é que funciona nessa questão da gestão financeira a terceira idade, o momento em que não podemos mais trabalhar? Com certeza, nós precisamos pensar nesse futuro. Embora nós vivamos aqui pensando que Deus ele sempre está ao nosso lado, Ele provê todas as nossas necessidades, mas enquanto vivermos aqui nesta terra, nós temos então que fazer o nosso melhor com os recursos que Deus nos dá. Então você pode economizar de forma para curto prazo, para médio prazo e longo prazo. Então você pode diversificar essas aplicações financeiras, essas reservas. Ou você faz investimento imobiliário, ou você faz investimento na previdência. Então você precisa, além de diversificar, pensar só não no curto prazo,
prazo, como eu vou poupar para uma viagem, mas poupar para o filho para a universidade, mas poupar para a aposentadoria. E se você vê que da maneira como você poupa ou faz uma previdência privada, se você verificar isso, no final de 20 anos, de 30 anos, você realmente vai ter uma boa reserva. O importante é começar. Muitas pessoas ficam adiando esse início, né? Demoram muito para iniciar essa economia para o futuro, mas hoje é o dia já de pensar em economizar para o futuro, porque a gente trabalha hoje, não tem muito tempo para usufruir, mas depois lá na frente a gente tem que ter essa reserva para poder tanto utilizar para as nossas necessidades, como também para poder, nós vamos ter mais tempo, né, para passear, e aí, não temos nenhuma reserva para esse momento, quando chegar? Você sabe que eu, essa semana mesmo, lá em casa a gente teve uma surpresa com essa questão da economia para o futuro, porque já tem alguns anos que eu guardo já pensando no meu futuro, né? E eu me surpreendi de ver o valor que eu já tinha guardado, porque é bem pouquinho que eu fui juntando desde que eu me formei. Essa semana, meu marido e eu consultamos no banco e a gente ficou surpreso com quanto dinheiro já deu. E essa surpresa, ela pode ser do lado também da receita ou da despesa. Por isso que se você não tem o controle, quando você vai fazer a conciliação bancária, você não imagina que você gastou tanto. Por isso que é bom que cada família faça, então, esse diagnóstico que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Você sugere que esposo e esposa, marido e esposa tenham conta conjuntas, ou conta conjunta, ou que sejam contas separadas? Olha, eu entendo que isso não vai influenciar a administração da família. Tendo conta conjunta ou separadas, o importante é que todos saibam a situação, que o casal conheça a receita, né, o valor que cada um ganha, e isso seja colocado juntos na família. Não é que somente o homem deve ter a responsabilidade. Se a mulher trabalha, ela tem a responsabilidade. Se os dois trabalham, também. Os dois ajudam a contribuir. A família como um todo, ela precisa estar unida. Existem famílias, por exemplo, que a esposa ela não tem acesso às informações do marido. Então isso não é legal, porque quando o marido precisa dizer não, muitas vezes, para o filho ou para a esposa, ele é mal compreendido, porque não se sabe o outro lado também. Então, por isso que é importante, desde a formulação da receita... Até os filhos têm que saber. A família não tem que ser alienada, né? Olha, agora nós estamos vivendo um momento de maior dificuldade, o papai ganhou menos, ou, sei lá, estamos vivendo um momento de dificuldade no país, vamos precisar apertar o cinto um pouquinho. Sim, o filho precisa compreender a situação real e não só simplesmente ouvir um não, ele precisa entender o porquê desse não. E com certeza, se você ensinar o porquê, ele também vai criando, a educação financeira também vai criando na cabecinha dele desde cedo isso. Ele começa a entender todo o processo, o ganhar, o gastar, o consumir com cautela. E agora a gente está caminhando já para o finalzinho da entrevista. Eu vou te fazer mais uma pergunta e já pedir que você emende numa mensagem para quem nos está ouvindo. Qual a importância da família, então, estar unida nessa questão do diagnóstico e da administração do orçamento familiar? E já em seguida, já deixa a mensagem para quem nos está ouvindo. Bom, o diagnóstico é muito importante, você sentar com a sua família, faça uma reunião familiar e levantem então todas as suas receitas e apontem as suas despesas. Como eu disse, as necessidades básicas e por que não os sonhos, né? Além da fidelidade a Deus, que é imprescindível, e por que não os sonhos de cada membro da família e também essas reservas para curto, médio e longo prazo. Só que existe também um livro do Reinaldo Domingos, que eu também anotei aqui, que diz que mesada não é só dinheiro, é um livro novo dele, e isso aqui vai totalmente ao encontro da mesada econômica, como você mesmo mencionou. É possível os filhos, de repente uma família fala, poxa, eu não tenho condições de oferecer aos meus filhos uma mesada financeira ou a semanada para os menores. Então ela pode ensinar essa mesada econômica, proporcionando ali aos filhos o entendimento de forma lúdica, mostrando, por exemplo, uma conta de luz, mostrando uma conta de água de supermercado, para que ele possa ver, olha, aqui a gente sai quanto nós consumimos no mês, esse valor aqui. Vamos então economizar nesse mês e no próximo mês a criança mesmo vai ficar entusiasmada quando chegar a conta para ver se alcançou o objetivo. Que legal. E mostrar para eles então que com essa economia eles podem então utilizar esse recurso em algo muito mais favorável para eles. Então você pode dividir essa economia que eles tiveram no apagar as luzes,
no conservar o seu material escolar, conservar os brinquedos. Que conversa interessante, Sheila. Com certeza foi muito agradável e muito educativa para mim e para quem nos está assistindo. Obrigada mesmo, viu? E eu gostaria de deixar uma frase de Lucas 14, 28, que diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então a oração, ela também é muito importante, pois ela nos ajuda a encontrar o equilíbrio para termos uma saúde financeira saudável dentro do nosso lar. Né? Esse é o caminho. Muito obrigada. E obrigada também a você que ficou conosco, que você também possa ter uma melhor administração do seu lar. Fique agora com uma mensagem espiritual. Que bom estar com você mais uma vez aqui. No programa anterior, nós falamos a respeito do grande significado da morte de Jesus Cristo para a nossa vida. E nós aprendemos que a morte de Jesus Cristo nos trouxe reconciliação com Deus. Hoje nós temos paz em Deus, somos reconciliados com Jesus. Mas a palavra de Deus também nos ensina um segundo grande significado a respeito da morte de Jesus. E qual é este segundo grande significado para a nossa vida? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, e nós leremos o versículo 24 das Santas Escrituras. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. As Santas Escrituras estão nos ensinando que fomos justificados por Deus. As pessoas, através da morte de Jesus Cristo, foram justificadas e perdoadas pelo Senhor Jesus Cristo. O que significa a palavra justificação? A palavra justificação vem do latim facere justus, ou seja, faça justo. Jesus nos tornou justos. Jesus declarou que nós somos justos. Mas alguém pode perguntar, mas como pode isso? Se a Bíblia nos diz que não há um justo sequer nesta terra. Todas as pessoas são pecadoras. Foi o que eu disse. A palavra de Deus nos ensina que a morte de Jesus declara você justo e não torna você justo. O que significa que diante do universo você morreu para o pecado. O pecado não tem mais força sobre a sua vida, porque isso é uma ação vertical de Deus. É Deus operando em você o perdão, é Deus operando em você a sua justiça. Você se tornou uma pessoa justa diante do Senhor. Mesmo cometendo erros, mesmo sendo um pecador, você se torna uma pessoa justa. Mas alguém que está nos assistindo, venha me dizer o seguinte: mas se a palavra de Deus nos diz, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Não temos que ser perfeitos? E pessoas perfeitas não são pessoas justas? Não, não é isso que está dizendo a Bíblia. As Santas Escrituras estão nos ensinando o seguinte, que perfeição é maturidade espiritual. E esta maturidade espiritual eu sou capaz de alcançar, você é capaz de alcançar. E como alcançamos esta maturidade espiritual? De que forma nós temos condições de alcançar esta maturidade espiritual? Vamos lá em Romanos capítulo 5, o versículo 9 ao versículo 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que as Santas Escrituras estão nos ensinando? A palavra de Deus nos diz que nós éramos mortos, mortos espiritualmente, por causa do pecado que habitava em nós, mas mediante o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Hoje eu tenho vida, isso me torna justo diante de Deus, não sendo justo. Me torno perdoado diante de Deus, não merecendo o perdão de Deus. E isto é a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu querido, observe como Deus é misericordioso conosco. Observe como Deus tem cuidado por nós. Ele nos fez vida, nos deu vida, nos declarou justos diante deste universo. Ainda que o pecado habite em mim,
Mas no momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, Deus declara, você é justo. Deus declara, você está perdoado. Querido, por que não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Por que não entregar a sua vida a Jesus Cristo e receber dele o perdão e para toda a eternidade? Entregue a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.